10 anos depois da maior tragédia climática da história do Brasil, que atingiu Nova Friburgo e toda a região, um novo desafio para a retomada econômica do município. A pandemia da Covid-19, que mexeu com os destinos não só aqui da cidade, como também de todos os municípios vizinhos do Brasil e do mundo de uma forma geral. O que fazer para Nova Friburgo voltar a ser aquela cidade competitiva em todos os setores, a ser uma cidade reconhecida e conhecida nacionalmente pelo seu turismo forte e também por outras categorias que sempre fizeram de Nova Friburgo protagonista no Brasil e também no mundo? É o tema de hoje do nosso Zoom Painel, que volta já já apresentando os nossos convidados. Segurança, bom atendimento e comodidade. Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação. Todos os dias o Plano SAF está em sua vida. A todo momento o Plano SAF só pensa em você. Todos os dias o Plano SAF está em sua vida. A todo momento o Plano SAF só pensa em você. Plano SAF, o seu amigo de todas as horas. Estabilidade para o seu carro, segurança para a sua família e um combo de vantagens para você. Na compra de 4 pneus para o seu Toyota, você ganha 50% de desconto na oxisanitização. Isso mesmo, 50% de desconto na higienização interna feita com ozônio que elimina odores e reduz a proliferação de vírus, ácaros, fungos e bactérias, com máxima esterilização e nenhum resíduo. Faça seu agendamento agora mesmo e garanta essa super oferta. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Crer ou não crer? Eis a questão. Essa é uma escolha que cabe apenas a você. A retomada não será fácil, mas quem crê no amanhã sabe que ele já está em construção. Por isso, é hora de voltar a investir em você. Retome os seus planos. Eles pertencem a você e a mais ninguém. Não importa o tamanho da caminhada, estaremos juntos desde o primeiro passo. Quem crê, realiza. Consórcio Canopus. Há pouco mais de 10 anos, Nova Friburgo e região passavam pela maior tragédia natural da história do Brasil. Desde então, a retomada econômica tornou-se um desafio não só para o município, como também para as demais cidades vizinhas. Pouco depois, em 2020, uma pandemia, a da Covid-19, passa a desafiar não só Nova Friburgo, não só toda a região, como também o mundo de uma forma geral. A retomada econômica depende de vários fatores e sobre alguns deles nós vamos debater aqui hoje no programa Zoom Painel. Vamos então apresentar os nossos convidados de hoje, recebendo aqui no programa a presidente da Firjan Centro-Norte, Márcia Carechiato, também o presidente da ACIANF, Júlio Cordeiro, e o diretor de Relações Institucionais da CDL e do Sincomércio de Nova Friburgo, Teófilo Rodrigues Neto. Márcia, começando por você, seja muito bem-vinda ao nosso programa. O assunto retomada econômica é complexo, mas a gente tem que analisar de um contexto geral. Eu desde sempre ouvi o seguinte: um dos problemas para a ascensão econômica, para o desenvolvimento de Nova Friburgo, é a questão da tributação. Muita gente acha que essa é uma política que deveria ser revista aqui no município, no estado e no Brasil de uma forma geral. Mas no caso das indústrias, me parece que essa é uma questão que foge um pouco ao município, a Nova Friburgo, ao que diz respeito à prefeitura. Queria que você explicasse um pouco sobre isso e projetasse também, a partir de agora, nesse cenário pós-pandemia, a importância, de repente, de se ter realmente o avanço dessa reforma tributária aqui no nosso país e como que isso impactaria aqui em Nova Friburgo e região. Oi, Vinícius. É um prazer estar aqui no programa com você, podendo falar sobre a questão econômica, né, da nossa região. A questão tributária é uma questão muito séria, porque no Brasil nós temos uma discrepância, vamos dizer, das questões tributárias dos estados, porque cada estado tem um ICM diferente do outro, isso diminui muito a competitividade entre os estados.
né? Na verdade, dentro da indústria, o imposto gerado pelo município não é o que mais pesa, mas é o que pesa mais, é o federal e o estadual, né? E está sendo feito justamente esse trabalho junto ao governo estadual como ao governo federal, essa questão da tributação. Uma das questões, você vê, o Simples Nacional ele tem um teto de 4 milhões e 800, enquanto o Simples do Estado do Rio de Janeiro é de 3 milhões e 600. Quer dizer, há uma diferença entre o teto do Simples, né? E as tributações também de todos os impostos. É importante citar que nós temos alguns impostos que têm alguns incentivos, aqui tanto na área do metal mecânico, como também do vestuário, que é o da moda, né? E que isso facilita muito. Então, por aí a gente vê a necessidade realmente dessa questão da tributação. Perfeito. Agora, Júlio, no caso do comércio, também dos serviços, há incidência de alguns tributos municipais. Nova Friburgo está adequada à realidade do município ou também é uma política que deveria ser revista? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado a você, Vinícius, a Márcia, o Teófilo. Boa noite a todos vocês. Eu diria que na parte de comércio e diretamente o imposto sobre o comércio, ele está dentro da razoabilidade dos demais estados. Porque a gente... E o dos serviços em si, o ISS, né, que é a taxa máxima de 5%, alguns setores aqui têm 3% de impostos, ele também estaria também dentro dessa demanda que os outros municípios e os outros estados fazem, né? O que eu bato muito na tecla, que é justamente a área que a Márcia levantou bem, é que a gente tem que ter a competitividade em relação aos demais estados, né? Então, vou dar só 2 exemplos, que a gente perde muita competitividade, se comparar com os estados vizinhos, que é no ICMS da gasolina, que o nosso aqui é bem maior do que os vizinhos, e no ICMS da energia elétrica, que é um insumo essencial para que a gente possa baratear os nossos custos, né? Não só da indústria, mas do comércio e do serviço, né? Eu bato na tecla que a gente tem que ter a competitividade em relação aos demais estados. Se o estado de São Paulo, o ICMS sobre a energia é 24%, ou 22%, nós temos que ter esse mesmo número, porque senão a gente começa a ter evasão de indústrias que pode ser deslocado para outros estados devido a correr justamente atrás desse menor tributo incidente nos seus serviços e mercadorias. Teófilo, o comércio foi um dos setores mais afetados durante a pandemia, obviamente com algumas regras de funcionamento, com restrições, com horários um pouco, na visão de muitos, inadequados aqui em Nova Friburgo, principalmente. Qual a visão da CDL, do Sincomércio, a sua pessoal, sobre o trato do município com a pandemia, o que realmente funcionou, o que deveria ter sido melhor feito e que tipo de impacto isso pode trazer para o futuro do comércio da nossa cidade? Seja muito bem-vindo. Uma alegria estarmos juntos. Um abraço a você, a Márcia, ao Julinho. Realmente, a pandemia ela trouxe muita dificuldade para o comércio como um todo, sendo que alguns setores foram mais prejudicados, principalmente o bar, o restaurante e alguns segmentos na área de entretenimento. Tudo isso ficou muito prejudicado, sufocado. Alguns não estão mesmo conseguindo se reerguer. Então, o Friburgo tem uma coisa muito especial, porque é um povo muito focado, é um povo muito determinado, é um povo com a vocação de fazer, de trabalhar, muito grande. Nós temos isso ao longo da nossa história. Serviço de água, por exemplo, de Nova Friburgo, Friburgo criou próprio. Serviço de eletricidade, Nova Friburgo criou própria a sua companhia de eletricidade. O telefone, Nova Friburgo teve o privilégio de ter o primeiro telefone micro-ondas do Brasil. Então, é uma cidade de fazedores, é uma cidade de gente que não joga a toalha,
eles realmente arregaçam a manga, saem em campo, trabalham, produzem, se reinventam. E nós do comércio, nós temos sempre uma característica de sermos otimistas. E nesse momento a gente pode quase que dizer que estamos vivendo da fé. Então, com essa fé que nós temos essa expectativa de ter um retorno mais forte do poder econômico. É complicado a gente... Antigamente a gente tinha uma visão do todo a nível nacional. Hoje nós temos um governo federal que ele é tão sufocado pela mídia que ele não consegue trabalhar uma semana. Então a gente não pode esperar nada, né, de cima para baixo. Nós temos que realmente fazer de baixo para cima. E Friburgo tem procurado fazer o seu dever de casa. Agora, Júlio, nesse processo de retomada, de recuperação, os estímulos, eles são importantes. E o governo federal, também o Estado, eles têm oferecido algumas linhas de crédito para todos os setores praticamente, né? Aqui em Nova Friburgo houve relatos de dificuldades para ter acesso a essas linhas. Como é que está esse cenário hoje? Melhorou um pouco? O que é que vocês têm conversado com os associados da Cianf? Qual o panorama, de uma forma geral, nesse contexto? Essa linha de crédito, elas são sempre muito difíceis, né? A gente sempre fala, só consegue crédito quem praticamente não precisa de crédito, né? Porque realmente quem precisa de crédito tem que dar umas garantias tão grandes que ele não tem essa garantia, então sempre fica uma dificuldade maior. Essas linhas Pronamp, por exemplo, né, são linhas mais competitivas, que foi colocada à disposição, rapidamente se esgotou, e teve muita gente que conseguiu crédito, mas também teve muita gente que não conseguiu crédito devido também ao seu segmento não estar competitivo, e os bancos analisaram que não teriam condições, talvez, de honrar isso no futuro, né? Então, o crédito, ele é uma alavanca da economia. É um produto que a gente tem que perseguir e tem que, dentro da melhor maneira possível, sempre tentar poder oferecer isso aos empresários de maneira que ele possa usar essa alavanca para fazer o seu crescimento. Márcia, a Firjan considerou abusivo, considerou exagerado o aumento da taxa básica de juros e também cobrou uma redução da carga tributária de uma forma geral, através de nota e em comunicados emitidos à imprensa. Que tipo de impacto a manutenção dessa carga tributária, desses juros, pode trazer aqui para Nova Friburgo e região? Quais setores que podem ser mais prejudicados? Na verdade, esse aumento da Selic, né, de 1 ponto, que aumentou para 5,25 a taxa de juros, isso a Firjan acha isso exagerado. O momento não é o momento desse tipo de atuação junto à economia, né? Porque isso daí trava toda a economia, para um pouco o desenvolvimento, né? Então, muitas coisas, muitas ações têm que ser feitas em relação a isso, ao governo. É preciso olhar para essa questão, que apesar solucionar de uma vez os gargalos estruturais, que é mandatar o avanço da reforma administrativa para que possa ter a redução dos gastos públicos e assim a carga tributária. Apenas com a redução do gasto público e a consequente redução da carga tributária, a indústria nacional terá competitividade suficiente para gerar emprego e renda, tornando o Brasil um país mais forte e justo. Então, dessa forma, né, a partir do momento que você reduz esse gasto público, faz a reforma tributária necessária, isso aí só vai gerar mais desenvolvimento na economia de todo o país, né? E principalmente da nossa região aqui, que é uma região altamente industrializada. Então, é de suma importância essa reforma tributária imediata. Agora, Teófilo, durante a pandemia, as lojas físicas fechadas ou abrindo num período mais curto, muita gente investiu na questão das lojas virtuais. Você acha que é uma tendência que chegou para ficar realmente? Aqui em Nova Friburgo houve adesão? Esse tipo de modelo realmente ele vai ficar aqui na nossa cidade, na região? Com certeza. Não temos dúvida nenhuma de que o comércio online ele realmente veio para ficar. Não é só a Magalu que tem esse privilégio. Ela é o nosso espelho.
ela nos orienta bastante sobre essa direção que devemos tomar. Mesmo uma empresa com uma posição conservadora igual a minha, a gente, na pandemia, nós vendemos bastante pela internet e continuamos desenvolvendo esse trabalho hoje, confiantes de que ele não tem retorno. Nós temos que realmente trabalhar nessa direção. Júlio, conversando com alguns contadores, e eu tenho até alguns na minha família, parece que as micro e pequenas empresas aumentaram muito nesses últimos tempos. O pessoal está querendo empreender, buscando alternativas. De janeiro até maio, eu tenho os dados aqui, olha, no Rio de Janeiro, 84% foi o crescimento de micro e pequenas empresas de uma forma geral. Essa é uma tendência também aqui em Nova Friburgo, vocês têm acompanhado esses números. Como é que vocês observam essa tendência que parece nacional, mas que também está vindo aqui para a nossa realidade? Basicamente, esse crescimento, né, se deve dos microempreendedores, os MEIs, né? Isso. A gente até tem lá na CIAF um atendimento todo especial a essa categoria e a gente vê esse crescimento, né? Que é uma maneira, né, daquela pessoa que perdeu o emprego, aquele que quer empreender, é o primeiro passo, né, através de um MEI, ele poder fazer sua pequena empresa e, a partir daí, prestar o serviço. Então, realmente existe essa tendência. É uma tendência salutar, porque é uma maneira de você dividir um pouco mais a renda dos trabalhadores e dar a chance também daquele que queira tocar o seu negócio sozinho, ou seja, de se arriscar de uma maneira até bastante menos complicada do que se fosse montar uma empresa comum. Então, a gente tem notado esse crescimento aqui em Friburgo, acho que e os números são bastante expressivos, e é o grande gerador aí desse aumento que você acabou de mencionar. Márcia, a gente sabe que as confecções aqui em Nova Friburgo são uma bola mestre do município, movimentam a economia, tem a questão turística, geração de empregos, enfim, é um pilar super importante para Nova Friburgo e, por que não dizer, para toda a região. Alguns amigos que trabalham no ramo, eles me relatavam a dificuldade de conseguir matéria-prima, principalmente nesse retorno, nessa retomada pós-pandemia. Como é que está esse cenário hoje aqui em Nova Friburgo? Melhorou ou o contexto permanece complicado nessa questão? Bom, em todos os setores, a gente está tendo muita dificuldade da questão da matéria-prima. Além da falta, o aumento absurdo, aumento de quase 100%, algumas matérias-primas até com 100%. Então, isso cria um gargalo muito grande na produção, até porque muitas dessas indústrias não conseguem repassar esse aumento para os seus clientes, né? Não tem como repassar todo esse aumento. Então, isso cria um problema muito sério dentro da indústria, né? Principalmente do vestuário, da moda, da metal mecânico, que são as principais indústrias aqui da nossa região. E hoje o setor também de moda íntima está padecendo muito com a questão da mão de obra, da mão de obra, essa mão de obra qualificada dentro das confecções. A gente acredita que muito por conta das escolas não terem retornado presencialmente, das creches, né, as pessoas, essas mulheres, que a maioria que trabalham nessas confecções, né, a maioria sexo feminino, não tem onde deixar seus filhos, então elas preferem trabalhar em casa, fazer sua própria facção, talvez isso justifique até o aumento desse MEI aí, porque essas pessoas, de repente, montaram suas empresas, seus meios para poder estar produzindo de casa, facção e tudo mais. Então, assim, a economia está tendo uma dificuldade, as indústrias estão tendo uma dificuldade nessa questão. Muito bem, é claro que a gente vai falar muito sobre emprego, há resultados positivos na indústria fluminense, também aqui em Nova Friburgo, mas depois do intervalo. O Zoom Painel volta já já. Segurança, bom atendimento e comodidade. Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação. Todos os dias o Plano SAF está em sua vida. A todo momento o Plano SAF só pensa em você. Tudo
Plano SAF está em sua vida a todo momento. O Plano SAF só pensa em você. Plano SAF, o seu amigo de todas as horas. Estabilidade para o seu carro, segurança para sua família e um combo de vantagens para você. Na compra de 4 pneus para o seu Toyota, você ganha 50% de desconto na oxisanitização. Isso mesmo, 50% de desconto na higienização interna feita com ozônio que elimina odores e reduz a proliferação de vírus, ácaros, fungos e bactérias, com máxima esterilização e nenhum resíduo. Faça seu agendamento agora mesmo e garanta essa super oferta. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Crer ou não crer? Eis a questão. Essa é uma escolha que cabe apenas a você. A retomada não será fácil, mas quem crê no amanhã sabe que ele já está em construção. Por isso, é hora de voltar a investir em você. Retome os seus planos. Eles pertencem a você e a mais ninguém. Não importa o tamanho da caminhada, estaremos juntos desde o primeiro passo. Quem crê, realiza. Consórcio Canopus. Zoom Painel de volta. Hoje o tema é retomada do desenvolvimento econômico em Nova Friburgo e região nesse pós-pandemia. Já existiu uma dificuldade e com certeza toda essa situação que Nova Friburgo e toda a região atravessam veio a contribuir com mais alguns desafios pela frente para serem cumpridos, para serem vencidos. Recebendo aqui no programa de hoje o presidente da ACIANF, Júlio Cordeiro, também a presidente da Firjan Centro-Norte, Márcia Carestiato, e o diretor de Relações Institucionais da CDL e do Cicomércio, Teófilo Rodrigues Neto. Teófilo, tivemos uma ação aqui em Nova Friburgo, através do Mesa Brasil Sesc, que entregou algumas cestas básicas, ajudando algumas famílias que passaram por necessidades nesse período de pandemia, o que não é exclusivo, obviamente, aqui de Nova Friburgo. O município se prepara para não depender mais desse tipo de auxílio e falando também um pouquinho sobre como foi essa ação, como é que a CDL e o Cicomércio observam esse momento aqui da nossa cidade. Há realmente uma intenção, uma necessidade de se manter esse tipo de ajuda por quanto tempo ou as pessoas já estão conseguindo retomar o ritmo normal? Olha, esse assunto foi primeiro muito gratificante a gente participar dessa distribuição de alimentos. Já o fizemos por 2 vezes. A última deve ter uns 20 e poucos dias. E você sente uma premência muito grande de uma parte enorme da nossa população que está muito carente e realmente passando muita necessidade. A gente participa de algumas pastorais de igreja e a gente sabe, existe ambientes aqui e muito próximo aqui do centro, mesmo no centro, como no Morro do Cordoeiro, você, se não tiver realmente um preparo psicológico forte, você não aguenta fazer essa distribuição. Tamanha a necessidade daquela gente. De modo que eu acho que isso vai perdurar bastante. Esse relacionamento que nós temos podido ter com a nossa federação, com o SESC, tem sido muito importante. A gente conseguiu recentemente aumentar o número de vagas, por exemplo, no hotel de Nova Friburgo, do SESC, de 20 e poucas apartamentos para 52. E temos tido parcerias saudáveis com o SESC, através do presidente Queiroz. Isso está nos deixando bastante alvissareiros, essa parceria, que a gente pode trazer muitos outros benefícios para a comunidade de Nova Friburgo. Agora, respondendo à sua pergunta, acho que a carência de uma determinada faixa da população vai continuar ainda por um bom período.
É verdade, infelizmente, um dos caminhos para tentar resolver ou amenizar pelo menos esse problema é a geração de empregos. E, Júlio, a Cianf conta com um banco de dados de pessoas que estão buscando uma colocação no mercado de trabalho aqui em Nova Friburgo. E até trazendo o assunto que a Márcia colocou antes do intervalo, alguns setores carecem de qualificação aqui em Nova Friburgo, mas essa é uma realidade também, claro, do nosso país. Como é que vocês observam, como é que esse contexto se encaixa aqui em Nova Friburgo? Realmente falta um pouco mais de qualificação? É uma frase até que muita gente usa, a gente ouve falar bastante, de que sobram vagas e falta qualificação. É verdade isso? Isso realmente acontece aqui na nossa cidade? É verdade. Tá? Se a gente não partir com esse viés da qualificação, nós não vamos conseguir resolver o problema de desemprego aqui em Nova Friburgo. Então, eu acho que essas ações de alimentos são válidas, mas, paralelo a isso, nós temos que trabalhar muito na qualificação. Você vê aí, no setor aí que a Márcia representa, de moda íntima, uma falta enorme de qualificação de mão de obra. Você vê também em outros setores também essa falta de mão de obra por não ter a qualificação. E a gente sente, quando tem as pessoas um pouco mais qualificadas, elas estão conseguindo a sua relocação em vários segmentos do trabalho. Então, eu acho que nós temos que pontuar e sempre investir na requalificação de todos os segmentos, seja requalificação de costureiras, de administração de modo geral, porque o que a gente sente, aí eu faço aqui um desafio a vocês, passa na fila da Caixa Econômica, tá? Ali na Monte Líbano, e na continuidade, que eu moro na Sarah Brown, e quando eu vou pela Cianf, eu vou passando por ali, e tenho observado, né, aquela fila, posso te garantir que 70% daquela fila são de pessoas jovens, não são de pessoas idosas não, viu? São de pessoas jovens que estão ali recebendo aqueles R$200 e estão se dando satisfeitos por isso. Acho que é uma coisa que a gente tem que repensar também, tá? Porque senão nós não vamos criar pessoas que queiram trabalhar. Nós temos que incentivar ao trabalho, né? A famosa frase de não dar o peixe, ensinar a pescar. Acho que a gente tem que trabalhar muito esse segmento, porque senão nós vamos criar, desculpa a palavra, uma geração de vagabundos, que ninguém vai querer trabalhar, vai querer viver lá com os 200, 250, vai fazer um bico daqui, vai fazer um bico de lá, e vai se dar por satisfeito, porque a autoestima dele está tão baixa que ele acha que não pode conseguir coisas superiores. Então, acho que nós estamos errando muito nesse sentido, acho que todos nós. Perfeitamente. E, Márcia, eu tenho aqui alguns dados da pesquisa Retratos Regionais, que aponta para a criação de mais de 1.000 empregos na indústria de Nova Friburgo no primeiro semestre deste ano. Muita gente cobra que a nossa cidade deveria voltar a ser protagonista na região e até mesmo no estado, e por que não dizer no Brasil. A qualificação profissional, sem dúvida, é um dos caminhos, mas o que falta para Nova Friburgo voltar a ser, de fato, protagonista? Justamente, eu acho que essa questão toda da qualificação profissional é de grande importância. A gente, através do Senai, nós temos essas qualificações em todas as áreas das indústrias aqui da região, metalmecânica, alimentação, vestuário, né, construção civil, e tem essa qualificação dentro do Senai. Nós tivemos, lógico, paralisado durante esse ano aí da pandemia, isso houve até um atraso na colocação de mais pessoas dentro dos postos de trabalho, mas é muito importante essa questão para que a gente possa ter um crescimento, continuar um crescimento das indústrias aqui da região. Porque, veja bem, com a questão da importação do dólar alto, as importações não estão mais acontecendo. Os grandes magazines não estão mais comprando da China como estavam, né? Eu acho que também uma das faltas da matéria-prima também pode ser essa importação da matéria-prima da China, que está ficando onerosa em função do dólar. E isso daí fez com que a produção aumentasse, a compra dos magazines voltasse a comprar no mercado interno, coisa que não estava acontecendo até uns anos atrás. E com isso aumentou, né, a compra, né, dessas mercadorias, desses produtos aqui. Só que com a falta da matéria-prima, com a falta da mão de obra, isso
criou um afunilamento nessa produção, né? E a gente fica muito preocupado das pessoas começarem a estar levando, eu conheço já algumas indústrias, algumas empresas que estão vendo outras plantas industriais fora daqui do município, levando para outros lugares, tanto pela questão de incentivo da própria prefeitura, de incentivo de estar recebendo essas novas indústrias lá, como também a mão de obra que está mais fácil, mais qualificada, né? Então, assim, a preocupação é grande da gente não deixar que isso aconteça. Então, a gente tem o Senai aí qualificando essas pessoas, esses profissionais, né? Tem que os jovens podem procurar o Senai, porque, na verdade, muitas dessas vagas são direcionadas aos sindicatos, mas sempre ficam vagas excedentes, sobram vagas, que muitos jovens podem estar, né, se qualificando dentro do Senai. Né? E a gente vê que a maioria das indústrias, lógico que elas preferem um profissional qualificado dentro do Senai, porque tem uma qualificação toda de tecnologia de ponta, de serviço e tudo mais. Então, assim, é importante a gente citar isso aqui, porque tem oportunidades, querer as pessoas procurarem, os jovens procurarem, e tem Hoje, por exemplo, a gente fala muito da confecção, as pessoas às vezes pensam em máquina de costura, ou que seja uma coisa pesada. Não, as coisas hoje são muito... as máquinas são todas mais modernas, né? Mais elaboradas. Então, assim, o trabalho é muito menor. E a qualificação dentro dessas indústrias também, as pessoas crescem ali dentro, elas podem subir de postos, né? Então, é muito importante a gente citar isso, porque essa carência é justamente porque a gente precisa desse público jovem entrando aí nas empresas, se qualificando dentro do Senai, para poder estar entrando dessas indústrias. Sem dúvida nenhuma, importante alerta para que Nova Friburgo possa continuar progredindo e as novas gerações possam ser protagonistas também nesse processo. Agora, ainda dentro dessa pesquisa, considerando todos os setores, o Estado do Rio de Janeiro abriu 16.002 novos postos de trabalho apenas no mês de junho e o comércio pouco mais de 4.000, Teófilo. Há potencial, expectativa positiva para que esse número possa subir ainda mais até o final desse ano? Olha, a gente tem buscado, eu falei com você, uma boa parceria com a nossa federação. A gente vai trazer por esses dias uma carreta do SENAC para a gente ministrar alguns cursos de treinamento de pessoal e o SENAC deve ocupar nos próximos dias um espaço lá no Espaço ARP para ele fazer em definitivo uma sede um pouco maior para a gente prover Nova Friburgo de uma área de treinamento de pessoal bastante competitiva. A gente, nesse retorno, principalmente o pessoal de hotelaria, o pessoal que sentiu bastante, e muitos funcionários foram desligados e procuraram outros ofícios, agora estão tendo dificuldade. Então, a gente deve promover, inicialmente, um treinamento grande nessa área de hotelaria, de uma mão de obra para a parte de hotelaria, porque se faz muito necessário, não só para Nova Friburgo, mas para distrito como Lumiar, que tem muitas pousadas, não é? E os nossos arredores têm muita pousada. Friburgo não tem mais grandes hotéis, mas a gente tem muitas pousadas e elas são bastante competitivas e estão agora começando a necessitar de mão de obra. Então, a gente está bastante focado nessa direção e tentando trazer um treinamento maior para essa mão de obra que está aí dispersa e sem foco. Júlio, não dá para a gente citar a retomada econômica em Nova Friburgo, falar de futuro e não abordar a questão do turismo aqui na nossa cidade. Até no país, muitos especialistas dizem que vai ser talvez um dos principais setores nessa retomada econômica brasileira e no interior eu imagino que tenha uma importância ainda maior. Recentemente, a Frente Empresarial de Classe, aqui de Nova Friburgo, protocolou junto à Prefeitura um pedido para a retomada imediata do atendimento, dos trabalhos, dos setores de hotéis, de restaurantes aqui do nosso município.
Você tem acompanhado o andamento do processo? Como é que Nova Friburgo, o município, a prefeitura, recebeu esse pedido? Nós protocolamos lá esse pedido junto à prefeitura, mas até o momento a gente não tem a resposta dessas reivindicações, que seria um complemento da reabertura, que não faz sentido você ter um hotel com restaurante fechado, que não possa atender terceiros somente aos hóspedes, né? Enquanto que os outros restaurantes estão funcionando aí com certa condição, e o restaurante de hotéis não ter essa mesma competitividade. E mais algumas outras reivindicações que nós fizemos lá pelo FEC, conforme você próprio falou, né? Para que justamente essa indústria do turismo ela tem que ser uma indústria que temos que olhar com muito carinho, porque ela é uma geradora de emprego, uma geradora de emprego grande, geradora de renda, é uma oportunidade da gente trazer pessoas de fora para cá, ou seja, então a oportunidade existe e muito. Só que a gente ainda está um pouco longe se a gente depender realmente de comparar com as cidades irmãs nossas aí, Teresópolis e Petrópolis, porque eles têm lá, no mínimo, uma grande vantagem que chama-se estrada, né? Você sai do Rio a Teresópolis ou Petrópolis, direto em pista dupla, você pegar um pardal, né? Eu passei quase um ano sem ir ao Rio, fui ao Rio no mês passado, me assustei que colocaram mais 2, 3 pardais a mais na estrada, sem nenhuma necessidade. Ou seja, deve ter mais de 14 pardais, né, de Itaboraí para cá, e isso é um gerador de estresse enorme entre os turistas, porque com certeza ele vai vir aqui e vai tomar uma multa, né? A gente mexe na área de distribuição de carro e é raro a gente não pegar um carro usado na troca que não tenha multa nessa estrada. É impressionante. Às vezes, porque o que acontece? Os pardais são colocados, né, de uma maneira que você tenha certa dificuldade de visualizar, né? Então, o troço é 50 km, você vem numa velocidade de 80 km, né? A sensação que você tem de velocidade é que você está muito devagar e vai ver que você está 60. É 50, você toma uma multa, entendeu? São coisas muito injustas aí e isso com certeza afeta muito o turismo. Nesse aspecto nós estamos com uma competitividade muito pequena. O que nós temos de competitividade, que é o clima, as pessoas que são realmente ímpar aqui na nossa cidade, a gente perde principalmente na área de logística, no meio de transporte. Então, acho que nós temos que rever isso bem, tá? Fazer o famoso calendário que todo mundo, né, apregoa, tem um calendário de eventos, que agora não estão tendo tantos eventos assim, mas acho que tem que ter um planejamento muito grande e eu não vejo muita atividade nessa área, não. Pelo contrário, vejo muito pouco, acho que a gente está meio perdido, né, e essas atividades têm que ser lideradas pelo poder público municipal. A gente não tem dúvida nenhuma disso. Nesse sentido, eles que tomar o protagonismo e a gente ajudar na medida do possível. Legal, é um contexto que merece realmente uma atenção especial. E, Márcia, pegando até como gancho, o governador Cláudio Castro esteve aqui em Nova Friburgo em janeiro, até uma cerimônia para marcar os 10 anos da tragédia climática de 2011, e ele esteve juntamente contigo, com os representantes da Firjan e também de outros setores, mas, no seu caso, um dos pleitos, um dos pedidos foi por uma atenção especial a algumas estradas ao redor aqui da nossa região. Queria que você falasse um pouquinho desse encontro e o que ficou de positivo. Houve uma receptividade do governador, uma intenção de realmente atender a essas demandas? Nós estivemos recebendo aqui o governador, né, no dia 10 de janeiro, foi até os 10 anos, né, do desastre aí, ele veio aqui fazer uma visita, foi recebido pelo pessoal do FEC, o Júlio, o CDL, todos receberam, e nós fizemos algumas reivindicações, né? Uma delas foi a questão do imposto, do ICM, que foi citado inclusive pelo Júlio aqui, que isso sobrecarrega a questão da gasolina, da energia, como também a questão da melhoria das estradas, né? Porque tanto a RJ 130 como a 116, que é uma que tem um fluxo muito grande, né, da questão dos caminhões, do polo cimenteiro, das cooperativas, de todo o escopo, né, como a RJ 130 também, da questão do escopo da agricultura, né, que tem esse escoamento todo e é nessa necessidade, inclusive para o próprio turismo, que o Julinho acabou de falar, né? Nós estamos num momento que o turismo vai ser um turismo próximo,
né? E a gente tem todas as chances de estar recebendo esse turista de toda essa região aqui, né? Pelo menos da nossa região sudeste aqui dos estados vizinhos está recebendo. Então, as estradas têm prioridade. E recentemente, agora, o próprio governador anunciou que vai investir 7 bilhões em infraestrutura e pediu à Firjan que apontasse os projetos para alocação do dinheiro arrecadado com um leilão da concessão do SEDAI. Então, a Firjan elaborou um documento chamado Rio, Canteiro de Obras, com 22 obras de infraestruturas prioritárias para o desenvolvimento do setor produtivo e a melhoria do ambiente de negócio do Estado do Rio de Janeiro. E um dos projetos é justamente a questão da reforma dessas BR, né, dessas estradas, RJ, da 130, da Telefri e da 116. Então, assim, parece que isso vai acontecer, né, parece que está com esse dinheiro, né, que entrou, esse subsídio que entrou, essa verba que entrou aí da concessão do leilão da SEDAI, então pode ser que aconteça. Inclusive a questão daquela barreira ali na estrada, na RJ 116, ali na Serra, que prometeram que vai estar sendo iniciada a ajeitar aquela questão ali, né? Então, agora é esperar e aguardar. Promessas nós temos, agora vamos aguardar acontecer, né? É verdade, é verdade. Sobre a RJ 116, nós fizemos até um Zoom painel específico sobre esse tema, na semana em que a Justiça determinou que a responsabilidade daquela obra, na verdade, é do Estado e não da concessionária que administra a rodovia. E há muito tempo que as pessoas estão sofrendo com os prejuízos por conta daquela barreira, né? E também da questão do sistema pare e siga, da insegurança que existe hoje ao transitar principalmente por aquele trecho da RJ 116, que é a principal aqui do Centro-Norte Fluminense. Teófilo, imagino que muita gente, né, do meio comercial deve ter relatado prejuízos e prejuízos altos por conta de toda essa situação que parece que agora vai ser resolvida, né? Temos uma promessa que já está sendo feita uma licitação para que aquele problema seja resolvido. Mas você disse bem, nós temos companheiro, vou até citar o nome, Tony Ventura, um dia desse estava indignado, o caminhão dele mais de 2 horas parado lá naquela obra, carregado e às vezes com um produto perecível, é bastante desconfortável. Mas o Júlio disse muito bem a respeito das nossas estradas que não temos. Não é? Talvez pelo fato de Nova Friburgo nunca ter tido um político forte a nível nacional. Quando o Brasil abriu a primeira Rio-Bahia, passou por Petrópolis. Quando abriu a segunda, passou por Teresópolis. Nós continuamos isolados aqui nesse Alto de Serra. Em se tratando de estradas vicinais, essas RJ, desde o governo Faria Lima, como governador, eu nunca vi nenhum outro governador colocar uma pá de cal aqui na proximidade de Nova Friburgo. A nossa Friburgo-Teresópolis foi o Faria Lima, Friburgo-Além Paraíba foi o Faria Lima, Friburgo-Lumiar foi o Faria Lima, Friburgo-Amparo, que é um distrito, foi o Faria Lima que asfaltou. Depois dele, ninguém fez mais nada aqui. Talvez por essa cidade, nós estamos falando, o assunto agora era o turismo, não é? Eu moro em Nova Friburgo há 51 anos. Eu nunca vi aqui um prefeito que também vender o nosso frio. Nós temos, talvez, o maior frio do Brasil, comparado a Altas Serras, lá de Santa Catarina. Nós nunca tivemos um jeito que soubesse vender o nosso frio. Eu acho que está na hora de se profissionalizar uma secretaria de turismo para que essas coisas realmente aconteçam. Paralelamente a isso, é lógico que nós temos que estar com o nosso pires na mão, pedindo aí ao governador pelas nossas estradas. E não adianta o indivíduo vir aqui, como disse muito bem o Julinho, receber 3, 4 multas na estrada e chega aqui, se ele para da minha loja, tem
um ponto mal colocado, que é aqui uma carga e descarga. Ele estaciona, quando ele volta, daí 1 hora, o carro dele foi rebocado. Quer dizer, é um turista que nunca mais volta em Nova Friburgo e vai jogar pedra quando ele ouvir falar em Nova Friburgo. Então, nós tudo contra para que o nosso turismo não funcione. A gente realmente precisava de uma reza forte para mudar esse discurso e a gente realmente fazer a nossa cidade como ela era quando eu cheguei aqui. Mesmo sem estrada, há 51 anos atrás, Nova Friburgo, você sentava no Majorica para almoçar, a mesa do lado falava em inglês, a outra falava em francês, a de trás falava em alemão, era uma coisa extraordinária. E naquela época não era só o turista, era também os técnicos que vinham instalar máquina nas indústrias de Nova Friburgo. Nós estamos realmente carentes de muita coisa. Mas, como a necessidade faz o sapo pular, nós ficamos isolados nesse alto de serra e foi aí que eu disse que nasceu a nossa empresa de água, que nunca dependeu da SEDAI, a nossa empresa de luz, que sempre foi independente, agora que foi vendida, o nosso telefone, que foi o primeiro micro-ondas, feito pelo nosso amigo Vaidala, e assim sucessivamente. Temos os alimentos, que não só abastecem Nova Friburgo, mas todo o Rio de Janeiro, e temos um povo dinâmico, trabalhador, empreendedor, guerreiro, e que tem virado essas paradas difíceis e feito Friburgo andar. Nós somos do comércio, eu, Julinho, a Márcia age mais na área da indústria, mas nós, às vezes, achamos que é até um milagre que temos pelas benesses que Nova Friburgo poderia ter e não tem. Porque o nosso povo é realmente guerreiro. Quem veio para Nova Friburgo, eu acho que 56% da população de Friburgo é de fora de Friburgo. Eu acho que quem veio para Friburgo veio realmente para trabalhar, para produzir, para realizar. Por isso, Friburgo realmente anda tão bem. Sem dúvida alguma. Agora, Júlio, uma dessas obras, dessas estradas que poderiam mudar realmente o nível de competição de Friburgo e até da região seria a tão falada e sonhada Estrada do Contorno. Mas nesse programa em que a gente abordou a RJ 116, os engenheiros que aqui participaram, representando a concessionária e também a Associação dos Arquitetos aqui de Nova Friburgo, eles praticamente descartaram essa possibilidade. Disseram que, diante do cenário atual, por conta de desapropriações do investimento que deveria ser feito, das complicações e burocracias, essa é uma questão que vai ser muito difícil de sair do papel, a Estrada do Contorno. Como é que vocês recebem essa informação e será que existe alguma outra alternativa que pode ser estudada? Eu também concordo que essa Estrada do Contorno, nós perdemos, né, a janela de oportunidade no governo, 2 governos atrás, quando a coisa estava realmente bastante bem encaminhada, o governo tinha recursos provenientes do petróleo, né? E nós vimos que aquele governo, o que ele fez. Então, nós perdemos essa janela de oportunidade. Eu só vejo uma saída, vai ser com a nova licitação da RJ 116, que, se não me engano, vai ser para 2022. Tá? Eu acho que a gente pode, com essa nova licitação, com novos parâmetros, colocar uma competitividade maior nessa rodovia, inclusive com diminuição das tarifas de pedágio, porque é um contrato muito antigo, um contrato que os parâmetros hoje já caíram bastante, né? E através disso a gente possa tentar melhorar a acessibilidade aqui para a nossa cidade. E a outra ali que tem uma promessa, sinceramente eu não sei agora, 30 de agosto foi feito, não, 30 de agosto será feito, né, a licitação da RJ 130, que é a Friburgo-Teresópolis, né? Acredito que isso também vai dar um novo âmbito aqui para a gente, não só na área da indústria e de hortifruti granjeiro, mas também na área de turismo. Acredito que essa revitalização vai trazer bastante desenvolvimento justamente para aquela área ali. Mas, com certeza, a RJ 116 ela é prioritária para a gente, ela é a principal artéria que a gente tem de comunicação, e você vê como né, as autoridades tratam tão bem desse assunto,
que demorou 2 anos para se decidir de quem era que ia fazer a recuperação ali daquele desvio ali, se era o DR ou se era a concessionária. Então, demorou a bacatela de 2 anos para a Gestran, que é um órgão do governo estadual, para ele decidir que é o DR que iria fazer. E, com isso, nós estamos sofrendo, né, esses 2 anos, ou seja, uma completa irresponsabilidade, né, uma completa falta de carinho aqui com a nossa região. Então, isso nos entristece muito, né? E esperamos que, pelo menos, essa RJ 130, ela venha a ser realmente feita a licitação, esse serviço venha a ser feito, né? Vamos aproveitar que esse dinheiro aí da SEDAI, que a Márcia mencionou aí, um dinheiro bastante considerável, né? E a gente está vendo aí por parte do governo do Estado que parte desse seja investido em estrada. Então, a gente espera que realmente esse dinheiro venha aqui para a RJ 130, venha ali para o estado da Serra Mar também, que precisa também de uma ratificação enorme, para que dê uma competitividade maior também, que é um outro meio de turismo que a gente pode gerar riqueza, não só para Friburgo, mas também para a região ali dos lagos, Rio das Ostras, Macaé, Silva Jardim. Então, vai ter dinheiro para isso, a gente não tem dúvida, só esperamos que esse dinheiro seja investido em infraestrutura e não que seja pagar rombo de Rio Providências, coisas afim. Essa é a esperança do todo empresariado que quer ver o desenvolvimento do nosso estado. Com toda certeza. Gente, programa bom, passa rápido, teríamos aqui muitos outros assuntos relacionados para debatermos e teremos certamente outras oportunidades para isso. Agradecendo aqui a participação de vocês, Teófilo Neto, que é diretor de Relações Institucionais da nossa CDL e do Sincomércio aqui de Nova Friburgo. Muito obrigado pela presença, viu? Com alegria estar junto de vocês. Muitíssimo obrigado pelo convite. Márcia Carestiato, presidente da Firjan Centro-Norte, muito obrigado pela participação e até a próxima. Obrigada, Vinícius, obrigada. Realmente o tempo é curto para a gente falar de tantas coisas importantes aqui para a nossa região, né? Obrigada, prazer estar com vocês e estar com o Júlio e com o Teófilo aqui, junto falando sobre Nova Friburgo, sobre nossa região. Obrigada. Júlio Cordeiro, presidente da Cianf, muito obrigado pela participação, pela presença e também até uma próxima oportunidade. Obrigado a você, Gachinho. Um grande abraço para o meu amigo Teófilo, para a minha amiga Márcia. E a ideia desse programa é justamente isso, é debater os assuntos de Nova Friburgo para que mais pessoas possam ter esse conhecimento e possam ter a sua participação nos assuntos que é de interesse para todos. Um grande abraço a todos vocês. O Zoom Painel volta na semana que vem com um novo tema importante e relevante aqui para Nova Friburgo e também para a nossa região. Vocês podem acompanhar as notícias através do jornalismo da nossa TV Zoom e sugerir também ideias de assuntos a serem abordados aqui no nosso programa através das redes sociais da TV Zoom, canal 10 de Nova Friburgo. Até a próxima.